Paz do Senhor Jesus Cristo. Estou iniciando o nosso terceiro dia de exposição no livro de 1 Reis. Hoje estaremos meditando nos capítulos 7, 8 e 9. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e te convido a orar comigo antes de prosseguirmos na meditação. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor é e por tudo que nos tem concedido em Cristo nosso Senhor. Por puro ato de misericórdia, o Senhor nos tem aceitado como filhos. E queremos neste instante lhe pedir que olhes para nós com olhar de misericórdia, pois sabemos que mesmo que nos esforcemos ao máximo para entregar ao Senhor o nosso melhor, ainda assim somos devedores. E por isso, ó Pai, confiamos em Tua bondade e misericórdia, e delas nos valemos para nos achegarmos a Ti nesse instante. E somente pelo sangue de Jesus, nosso Senhor, podemos ter plena convicção de que o Senhor está nos ouvindo neste instante. E por isso louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que és. Vem mais uma vez nesse dia e nos auxilie. Nós precisamos do Teu auxílio para compreendermos a Tua santa palavra. Também nos auxilia, ó Pai, para continuarmos firmes na leitura e meditação de Tua palavra. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até aqui, temos contemplado um Salomão totalmente envolvido nas responsabilidades reais e convicções espirituais que foram adquiridas, tanto pelo profeta Natã quanto pelo seu pai. E isto tem conduzido o reino de Salomão a momentos consecutivos de glórias e alegria incontáveis. No capítulo 7, temos um relato de como Salomão construiu o seu palácio, que, diferente do templo, durou 13 anos de construção. Podemos entender que sua prioridade e pressa era com a construção do templo do Senhor, deixando em segundo plano a construção de sua casa e os vários compartimentos do palácio. Ele edificou a casa do bosque, onde provavelmente era guardado os seus arsenais, edificou o pórtico, onde eram realizados os julgamentos públicos, fez uma casa separada para ele e sua esposa, filha de Faraó, e o material utilizado para a realização de todas essas obras eram pedras finíssimas, como narra o autor. Salomão exigiu tanto detalhe nessas obras que mandou chamar um artífice chamado Hirão, de Tiro, para que desenvolvesse toda a obra. E entre as obras deste nobre artífice estavam as colunas na entrada do templo, colunas que receberam o nome de Jaquim e Boaz. Jaquim significa ele estabelece, e Boaz significa nele há forças. Salomão também exigiu a construção de um tanque no templo chamado Mar de Fundição, que media 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de profundidade, e ficava sobre 12 esculturas de bois, divididas em 4 grupos de 3. Também mandou fazer 10 bases de bronze para servir os sacerdotes no abatimento dos animais que eram entregues para serem sacrificados. Todas essas obras, assim como os demais utensílios utilizados no templo, foram confeccionados por Hirão, o artífice. Já os itens que ficavam no interior do templo, o altar do sacrifício, a mesa da proposição, os castiçais, as lâmpadas e os espevitadores, todos eram de ouro puro. O capítulo termina descrevendo o zelo de Salomão em levar para dentro do templo todos os utensílios que o seu pai Davi havia reservado para este momento, indicando com isto que ele estava somente cumprindo suas responsabilidades e sendo fiel ao seu chamado. Neste capítulo, podemos extrair a grande riqueza de compreender o quão necessário é nos entregarmos de todo o nosso coração ao cumprimento das tarefas que Deus nos concedeu como filhos dele. Ainda que o Senhor não dependa de nenhum de nós, Ele alegremente nos incluiu no seu projeto. E essa realidade deveria nos encher de grande alegria, pois somos chamados para exercer uma tarefa outorgada pelo Senhor, Criador de todas as coisas. Somos o seu povo, o seu grande exército na terra. Oh glória! No capítulo 8, somos informados sobre a transferência da Arca da Aliança da cidade de Davi
para o templo em Jerusalém, templo que foi construído no Monte Moriá, um local onde Deus havia se mostrado para Davi durante a grande praga que houve em Jerusalém por causa do pecado de Davi, como descrito no último capítulo do livro de 2 Samuel, como vimos. E enquanto os sacerdotes caminhavam com a arca, muitos sacrifícios eram realizados em homenagem a esse grande evento. E ao término do translado, Deus manifestou a sua glória poderosamente no templo, de modo que os sacerdotes não conseguiram continuar na ministração por causa da nuvem da glória de Deus. Ao contemplar toda essa manifestação, Salomão tomou a palavra e explicou ao povo que as palavras do Senhor haviam se cumprido diante daquela manifestação, pois Deus estava demonstrando sua aprovação diante daquela grande obra. E diante de tudo isto, Salomão abençoou toda a congregação em nome do Senhor Deus de Israel, e orou abençoando o povo. E na oração, além de mencionar todo o trajeto percorrido pelo povo de Deus, também apresentou a realidade do Deus de Israel como aquele que é incomparável e fidedigno, mesmo sendo infinitamente superior aos homens. E Salomão ainda complementa, dizendo que mesmo seu pai Davi, não tendo recebido a aprovação de Deus para construir o templo, a sua descendência foi confiada a essa responsabilidade. E conclui sua oração levantando suas mãos aos céus, pedindo a constante permanência da descendência de Davi no trono em Jerusalém, e o cuidado de Deus em responder todas as súplicas que qualquer israelita fizesse em direção ao templo que foi construído em honra ao nome do Senhor. E perceba que esta seria a marca registrada do povo de Deus no Antigo Testamento, onde o templo erguido por Salomão serviria como marco de uma nova história vivida pelo povo de Israel. Salomão concluiu o momento de consagração do templo, abençoando o povo e oferecendo sacrifícios de comunhão ao Senhor, e após isso despediu o povo para suas casas. Que capítulo maravilhoso! Salomão entendeu. Salomão, o grande monarca de Israel, conseguiu compreender que sua vida e vocação era dedicar a Deus esse templo erguido de forma tão majestosa, para que através dele o povo de Deus tivesse um local onde os sacrifícios pelos pecados e os sacrifícios de adoração fossem realizados. Com o povo em sua própria terra e o templo erguido, o povo de Israel havia passado de um povo sem pátria e sem lugar próprio de adoração para um povo estabelecido em terra própria e com um templo único para adoração ao Deus verdadeiro. Todo esse trajeto percorrido pelo povo de Deus visava fixar a realidade do cuidado de Deus pelo povo que ele mesmo escolheu para servir de modelo e referência de seu cuidado por aqueles que nele confiam. Sem sombra de dúvidas, através do povo de Israel, Deus se tornou conhecido entre todos os povos, e não somente nos tempos do Antigo Testamento, mas também no tempo atual, onde o povo judeu é considerado o povo da Bíblia, pois dele veio o Senhor Jesus, os apóstolos e, consequentemente, a Bíblia que temos em nossas mãos. Deus traçou toda essa história desde o Gênesis, após a queda do homem, até o momento atual, para manifestar que há apenas um Deus verdadeiro, e esse Deus tem trabalhado em toda a história da humanidade. Ele levanta os servos para cumprir os seus justos propósitos. Entre esses servos existiram governadores, reis, profetas ou até mesmo anjos. Tudo isso para nos esclarecer que não há uma história independente de Deus no mundo, mas somente uma história de Deus e de seu povo. Todos os demais são apenas figurantes nessa grande história da salvação. No capítulo 9, Deus apareceu novamente para Salomão, e segundo o texto, da mesma forma que apareceu em Gibeão. Porém agora, para confirmar que havia recebido a oração que ele tinha feito no capítulo anterior, como vimos. E Deus esclarece para Salomão que a sua presença, como foi manifestada na consagração do templo, permaneceria constantemente no templo, e não faltaria herdeiro para sentar no trono. Mas, se ele, Salomão, e seus filhos se desviassem de seguir ao Senhor, não somente o templo seria destruído, mas também o próprio povo seria expulso da terra. Ou seja, Deus deixou bem claro que o rei e o povo deveriam cultivar a verdadeira adoração e ao Deus verdadeiro, e isso na terra e no templo que o próprio Deus havia concedido.
Salomão demorou 20 anos para terminar toda a obra que havia iniciado, tanto do templo como do palácio. E ao término de toda a obra, presenteou o rei de Tiro, Irão, com 20 cidades na região da Galiléia. Porém, o rei Irão não gostou das cidades, apelidando-as de Cabu, que significa cidade estéril. Segundo os historiadores, essas cidades, na realidade, eram vilarejos fronteiriços entre Israel e Tiro, onde Salomão os edificou em homenagem ao rei Irão. Salomão também edificou algumas cidades que serviam como fortalezas que impedissem a invasão dos povos inimigos. E nessas edificações ele se utilizou do trabalho forçado dos descendentes dos povos que antigamente habitavam as terras de Canaã. Ele não utilizou nenhum israelita como escravo nessas edificações, mas deu a cada um deles responsabilidades de liderar esses escravos. Após Salomão ter concluído todas as suas obras, a sua esposa predileta, a filha de Faraó, saiu de sua habitação temporária na cidade de Davi e passou a habitar em sua própria residência. Salomão religiosamente oferecia ao Senhor holocaustos e também sacrifícios de comunhão por 3 vezes ao ano, como a lei exigia. Ele também construiu embarcações, inclusive foram nessas embarcações, guiadas por marinheiros tanto de Israel quanto de Tiro, que foram realizados os transportes de ouro vindo da outra banda do mar, da terra de Ofir, para a cidade de Jerusalém. Agora que finalizamos esses 3 capítulos, vamos pensar um pouco sobre a importância de nos mantermos firmes no propósito e na convicção de fé que recebemos ao crer em Jesus. Lemos constantemente nos textos da Bíblia até aqui as constantes cobranças de Deus em que seus filhos viessem a se manter firmes na confiança de sua soberana bondade. E quantas vezes nós paramos em determinados momentos de nossas vidas e questionamos a Deus e a sua fidelidade. Acredito que podemos melhorar nessa questão. Acredito que você pode melhorar nisso. Eu posso dizer, sem medo de estar cometendo algum equívoco, que o Senhor Deus tem cuidado de você e de sua família em todos os aspectos de sua vida. E eu sei que muitas vezes desejamos coisas além do que é necessário para a nossa estadia aqui. E esses desejos, muitas vezes, nos conduzem a uma certa disposição para murmurar e questionar a Deus. Mas pense comigo, será que esses nossos desejos são mais importantes do que a nossa salvação? Ou até mesmo do que desfrutarmos da alegria de termos conosco 24 horas a presença gloriosa do Espírito Santo? Lembro-me das palavras do apóstolo Paulo quando diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Se Deus, muitas vezes e de várias maneiras, orientou ao seu povo a não se entregar à murmuração, por que pensamos que hoje podemos murmurar tranquilamente? O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo e reivindica o seu lugar nos nossos corações e em nossas vidas. Portanto, eu conclamo a você: não permita que qualquer tipo de desejo ou necessidades secundárias desvie os seus olhares do mais importante. E o mais importante não são as coisas que podemos conquistar aqui neste mundo. O mais importante é manter o nosso coração e a nossa vida em constante comunhão com Deus, que nos resgatou das aflições horríveis de uma condenação eterna. Concluo mais esse dia de exposição com a declaração do escritor aos Hebreus, onde no capítulo 12 e versículo 2 está escrito: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que você esteja aqui amanhã, para mais uma vez juntos aprendermos um pouco mais, querendo Deus.